Pensar como uma sementinha minúscula se transforma numa árvore gigante, ou como uma única célula dá origem a uma pessoa inteira. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no manual de instruções secreto que comanda toda a vida na Terra. E a grande pergunta que vai nos guiar é exatamente esta. Como é possível que uma célula, uma coisinha microscópica, tenha todo o conhecimento necessário para construir um organismo complexo e funcional? A resposta, como a gente vai ver, está escondida num código molecular que é simplesmente genial. Para desvendar esse mistério, nosso caminho tem 5 paradas. Primeiro, vamos conhecer o chefão de tudo, o código mestre da vida. Depois vamos comparar o DNA com um primo dele, o RNA. Em seguida, vamos entender o que é um gene. Daí, a gente visita a fábrica da célula para ver a mágica acontecer. E, por fim, vamos aprender a ler a mensagem. Tudo pronto? Então, vamos lá! Bom, vamos começar pelo começo. Nossa jornada inicia com a molécula mais famosa da biologia, o DNA. O nome completo é ácido desoxirribonucleico, é um nome gigante, né? Mas a ideia é simples. Pense no DNA como a planta mestra de um prédio. É o projeto arquitetônico completo, com cada detalhe de como construir e manter um ser vivo inteiro funcionando. E como se constrói essa planta mestra gigantesca? Usando um tipo de tijolinho fundamental. Esse tijolo, como a gente vê aqui, se chama nucleotídeo. Imagine que aquelas fitas enormes de DNA são na verdade um colar de contas com milhões e milhões dessas pecinhas, todas ligadinhas umas nas outras. E do que é feito cada um desses tijolinhos? Olha, são 3 partes bem simples. Um grupo fosfato, que funciona como argamassa, o cimento que liga tudo. Um açúcar, chamado desoxirribose, e a parte mais importante, a que guarda informação de verdade, a base nitrogenada. No DNA, a gente tem 4 tipos, que são conhecidas pelas iniciais: A de adenina, T de timina, C de citosina e G de guanina. Agora, o pulo do gato, o segredo da famosa dupla hélice do DNA, está todo aqui, nessa tabela. As 2 fitas da escada de DNA não se ligam de qualquer jeito, não. A regra é super rígida. A base A sempre se liga com a base T. E a base C sempre se liga com a G. É como um quebra-cabeça em que cada peça só tem um único par perfeito. Esse encaixe perfeito garante que o código seja copiado sem erros. Ok, então a gente tem essa planta mestra, o DNA, guardada 7 chaves lá no núcleo da célula. Mas, como a gente leva uma instrução específica para o canteiro de obras da célula sem arriscar o projeto original? É aí que entra o nosso segundo personagem, o RNA, ou ácido ribonucleico. Pense nele como uma fotocópia, uma cópia de trabalho da planta. Uma versão móvel e descartável só daquela instrução que a célula precisa no momento. E aqui a gente vê as diferenças lado a lado, para ficar bem claro. À esquerda, o DNA, todo imponente com sua dupla hélice. À direita, o RNA, que é bem mais simples, é só uma fita. O açúcar de cada um também é um pouquinho diferente, mas a mudança mais importante para o código é esta aqui. No RNA não existe a base timina, a letra T. No lugar dela entra uma base chamada uracila, ou U, e é ela que vai fazer par com a adenina. E não pense que é um tipo só de RNA, não. É uma equipe inteira trabalhando em sintonia. A fotocópia que leva a mensagem para fora do núcleo é o RNA mensageiro, ou mRNA. Já o RNA transportador, o tRNA, é tipo o caminhão de entrega, que traz a matéria-prima, que são os aminoácidos. E por fim, tem o RNA ribossômico, o rRNA, que ajuda a construir a própria máquina de leitura, a fábrica. Bom, já falamos da planta mestra inteira, que é o DNA. Mas e se a gente quiser ler só uma instrução específica? Tipo, construa a proteína que dá cor aos olhos. Para isso, a gente não olha o livro inteiro, a gente olha para uma página específica, um gene. Então, aqui está o ponto principal. Um gene não é uma molécula toda de DNA. É só um pedacinho, um trecho, uma receita específica dentro daquele livrão de receitas que tem o passo a passo para montar uma única proteína. E são as proteínas que fazem quase todo o trabalho no nosso corpo. Certo. Agora que a gente já conhece os jogadores, DNA, RNA e os genes, vamos ver como todo mundo trabalha junto na linha de produção. Esse fluxo de informação, que vai do DNA até a proteína, é tão, mas tão fundamental para a vida que ele ganhou um nome imponente, dogma central da biologia molecular. O primeiro processo é a replicação, que nada mais é do que o DNA fazendo uma cópia dele mesmo. É essencial para quando as células vão se dividir. Como a gente vê, primeiro a dupla hélice se abre, feito um zíper. Depois uma enzima-chave, a DNA polimerase, passa por cada uma das fitas abertas e constrói uma fita nova, seguindo aquela regrinha de pares. No final, o resultado é este: 2 moléculas de DNA novinhas e idênticas.
Agora, para usar uma receita de verdade, a célula precisa fazer aquela fotocópia que a gente falou. Esse processo se chama transcrição. E olha só, aqui só o pedacinho de interesse, o gene, é que se abre. Aí uma molécula de mRNA é montada, usando uma das fitas do DNA como molde para copiar a informação. Vamos ver um exemplo bem simples para ficar claro. Se a sequência no DNA é ATG-CCA, a cópia que vai para o RNA vai ser UAC-GGU. Percebeu? Onde tinha A no DNA, agora tem U no RNA. Onde tinha T, agora tem A. E o C e o G continuam parceiros. É a mesma lógica de encaixe, só com aquela troca do T pelo U. Com a fotocópia em mãos, está na hora de construir. É o processo de tradução. O mRNA sai do núcleo e vai até um ribossomo, a nossa fábrica. O ribossomo, então, encaixa no mRNA e começa a ler a mensagem. A cada trecho lido, um daqueles RNAs transportadores, o tRNA, traz o aminoácido certo. E, por fim, esses aminoácidos vão sendo emendados, um a um, formando a proteína final. Mas como exatamente o ribossomo lê essa mensagem? A sacada genial é que ele não lê letra por letra. Ele lê em palavras de 3 letras. Vamos ver como esse código funciona. Cada uma dessas palavrinhas de 3 letras no mRNA tem um nome. É um códon. Lembra do nosso exemplo? O AC é um códon. GGU é outro códon. E a função de cada códon é basicamente chamar um tipo específico de aminoácido, que é o bloco de construção das proteínas. Agora, um pouco de matemática. Se a gente tem 4 letras diferentes, que são A, U, C e G, para formar palavras de 3 letras, o resultado são 64 combinações possíveis, ou seja, 64 códons diferentes. Como só existem cerca de 20 aminoácidos, isso quer dizer que o código é um pouco repetitivo. Vários códons diferentes podem acabar significando o mesmo aminoácido. E assim como a nossa língua, o código genético também tem pontuação. O códon AUG funciona quase sempre como sinal de início. Ele diz para o ribossomo onde começar a ler e a construir. E os códons UAA, UAG e UGA são os sinais de parada. Eles avisam o ribossomo: o trabalho acabou, a proteína está pronta. Pode liberar. Então, para resumir a ópera, o ribossomo vai deslizando pela fita de mRNA, lendo uma palavra de 3 letras por vez, um códon de cada vez. A cada palavra lida, ele adiciona um novo aminoácido na corrente que está crescendo. É como montar um colar de contas, colocando a cor certa na ordem certa, uma por uma. E aqui está, no fim das contas, todo esse balé molecular, esse processo incrível, pode ser resumido nesta seta poderosa de fluxo de informação. A instrução que está no DNA é copiada ou transcrita para o RNA, que por sua vez é lida ou traduzida para formar uma proteína. Esse é o fluxo da vida. Para fechar, fica uma provocação. Se a vida é toda construída com base no manual de instruções tão preciso, o que acontece quando tem um erro de digitação? Uma única letrinha trocada lá no DNA? Bom, é a partir dessa pergunta que a história da genética fica ainda mais fascinante.